Olá, é com enorme prazer que hoje eu vou estar aqui conversando com meu querido amigo e colega de profissão, Guilherme Pertini, que é lá do Piauí. Ele vai dizer um pouquinho mais, né, como é que ele veio parar aqui em Salvador. E vou deixar ele se apresentar, porque eu estava brincando aqui com ele, dizendo que são muitas informações, nomes muito difíceis, o Pertini dele, o meu Garbogini, então a gente brincando, mas vamos lá. Momento sério, uma boa conversa com o meu querido colega e grande amigo Guilherme. Fala aí, Guilherme. Então, primeiro quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Venho lá do Piauí, né, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no qual sou professor de lá já vai fazer 12 anos. E quando, né, como você perguntou, por que é que eu vim parar aqui? Recentemente eu participei do Conefisme, né, onde eu fui palestrar e também dar um mini curso sobre o tema de ejaculação prematura e anejaculação. A gente teve um caso, né, de reversão lá no Piauí. Lá no Piauí foi o primeiro caso. E quando eu dei essa palestra, né, as pessoas acabaram pedindo para que eu viesse dar um curso voltado para disfunções sexuais masculinas. Então, estou aqui a pedido de algumas pessoas que queriam se aprofundar um pouco mais e trazer um pouco a minha experiência, né, que lá eu atendo muito mais na área masculina do que a feminina. Então, desde 2015 que a gente tem um ambulatório na saúde do homem. Pois é, e como vocês sabem, toda vez, né? Passou, a gente viu o cheiro, ou sentiu o cheiro, a gente já traz para aqui para conversar. E, na verdade, o Guilherme, a gente, né, nos encontramos muito num evento que é do nosso coração, pelo menos do meu coração, que é o Enfisme, que é o Conefisme, que hoje já é nacional, mas nasceu como Enfisme, e a gente tem geralmente o contato com os nossos colegas daqui do Nordeste, principalmente. E é importante a gente estar falando, porque assim, Guilherme traz aqui algumas falas, né, inclusive de que ele consegue reverter, tem casos, né, que são, na verdade, inovadores, e a gente mostra que a nossa área tem crescido com as pesquisas que estamos realizando aqui. Então, isso me deixa muito feliz por saber que somos nordestinos, nordestinas com muito orgulho e que estamos desenvolvendo a nossa área. E como foi que eu soube que ele estava vindo para cá? Tufi, que é, né, um mestrando que está fazendo, na verdade, o upgrade para o doutorado. O trabalho dele é com disfunções masculinas e além de a parte da imagem, né, a parte que a gente associa com a ultrassonografia, não a ultrassonografia da radiologia, mas a ultrassonografia funcional que nós fisioterapeutas estamos habilitados não, nós temos a certificação pelo nosso conselho que nós podemos usar. E para isso a gente precisa se habilitar. E Guilherme está trazendo essa experiência, e aí Tufi falou, não, ele está indo. Eu falei, diz ao Guilherme para poder dar uma passadinha aqui no IPL e, né, para a gente poder conversar. E aí, lógico, eu tinha que trazer aqui para a sala do podcast. Mas a gente estava visitando o IPL e você, inclusive, a gente viu algumas imagens, e aí Guilherme, né, trouxe essa fala. Olha só, a gente precisa ter esse conhecimento, porque aqui no IPL nós usamos muito a imagem, nós usamos muito a parte de ultrassonografia com imagem funcional. E ter esse conhecimento é extremamente importante. E você trouxe essa fala. Fala aí um pouquinho para a gente como é que você acha, inclusive, que a fisioterapia pode estar utilizando, pode estar revolucionando todo o nosso atendimento em disfunções pélvicas, porque a gente tem muito isso na universidade a nível cardiopulmonar, né? Na verdade, pulmonar, nem diria o cardio, mas é utilizado muito a parte da radiologia de raio-x, inclusive, mas como é isso para você? Porque eu também uso bastante, mas eu quero ouvir desse homem que é danado com os homens. Então, Patrícia, primeiro, como você falou, né, a gente se conheceu lá no Enefisme, presencialmente, né? No Enfisme, Conefisme, né? Já é do coração, já é o quarto que eu participei. E, assim, do ano passado, que foi em Natal, eu dei um mini curso sobre ultrassonografia cinesiológica, né, funcional, voltada só para a parte pélvica, né, masculina.
E assim, como você falou, o meu principal objetivo é fazer com que as pessoas recebam esse conhecimento ou tenham um contato maior com essa área, que muitas vezes fica um pouco ali esquecida, porque na nossa disciplina de imaginologia, lá na faculdade, é muito voltada para raio-x na parte cardiopulmonar, mas esquece um pouco a pélvica. E quando começaram a trazer os cursos, né, na área de imaginologia, de ultrassonografia, eu comecei a levar para o Piauí, e lá a gente tem um aparelho, a gente faz as avaliações, né, não só na pélvica, mas principalmente na pélvica masculina e feminina, né, e a gente começa a colocar para o aluno a visão de que, mesmo que ele não venha comprar o aparelho, porque é um aparelho, a gente sabe que é um aparelho caro, né, o Saiba. de início ele é 32.000 se for aquele ultra portátil, mas se você for querer um melhor, ele chega a 250.000, 500.000, 1.000.000. Então é muito caro. Só que quando a gente começa a entender que os nossos pacientes, eles trazem os exames complementares, e eles chegam com uma imagem lá de né, de um ultrassom de bexiga, ultrassom prostático, ou um ultrassom de uma ereção para ver se tem uma disfunção erétil, eu preciso entender aquela imagem, eu preciso interpretar aquela imagem e trazer aquela interpretação para a fisioterapia. Então, o que é que a ultrassonografia ela pode nos ajudar? Não só a executar o exame, mas também ela serve como um biofeedback. Eu posso ali, durante o atendimento, estar fazendo ultrassonografia, mostrar para o paciente como é que eu quero aquela contração e perceber se está tendo um movimento, do colo vesical, se esse movimento ele é adequado. Um exemplo de um paciente que tem uma incontinência urinária, ou um paciente que tem uma disfunção, né, erétil ou ejaculatória, né, do tipo retrógrada. Então eu preciso entender se está tendo esse movimento, porque se não tem o movimento do colo vesical, eu já começo a suspeitar que tem uma lesão ali naquela região e que eu preciso trabalhar aquela musculatura. Que pode ser uma lesão, na verdade, ou o oposto, né, a gente pode ter, na verdade, uma aderência, também pode Sim, ser, um né. exemplo também pós uma cirurgia, né, então, É, assim, a gente uma perceber que tem uma rádio. aderência após, o tratamento, né, com a radioterapia. Então, a ultrassonografia, ela não é só para fazer o exame, mas ela serve para que a gente possa também guiar o nosso atendimento, nossa avaliação e o nosso tratamento. Eu concordo completamente com você, Guilherme, porque eu acho que, assim, o ultrassom, esse recurso, né, essa imagem, que é uma imagem, na verdade, dinâmica, que a gente consegue ter a informação ali naquela hora, não só de informações relacionadas à estrutura, mas principalmente à funcionalidade e ao mecanismo de movimento, isso para mim é o grande diferencial. E é muito interessante, aqui no IPL a gente tem, né, como você conheceu lá embaixo, nós temos uma equipe multidisciplinar. Em muitos momentos a gente tem mais de um profissional, mais de uma especialidade na mesma sala discutindo. E aquele radiologista que eu te apresentei, que é o Plínio Sodré, doutor Plínio Sodré, eu já em vários momentos estive com ele em sala e eu fazia assim: "Doutor Plininho", que a gente tem, né, carinhosamente ele me chama de doutora Paty, eu doutor Plininho, e aí eu digo para ele sempre assim: "Vamos analisar isso aqui agora", até porque a experiência do radiologista, ele consegue ter uma visão muito mais, digamos, aprofundada do que a gente está avaliando. Porém, o olhar da parte funcional da fisioterapia faz toda a diferença. E aí ele um dia a gente estava fazendo uma avaliação de uma bexiga que estava enchendo e esvaziando. A gente fez uma avaliação miccional funcional mesmo, por imagem, e associado a um urofluxo, e ele falou assim: "Paty, eu nunca tinha parado para pensar que a bexiga se contrai no momento da micção", né. E assim, isso não é falado, apesar de parecer tão lógico, mas assim, como é isso mesmo, essa bexiga se contraindo? Eu consigo ver isso na imagem, mas não se avalia isso um radiologista extremamente experiente, extremamente competente. E aí é que eu trago que essa visão desse grupo é, né, E assim, extremamente né, é importante. muito fácil, a gente aprende muito, né, 3 tipos de incontinência urinária, e acaba esquecendo as outras, né, 9 que Sim, existem. Então, assim,
é muito fácil a gente chegar e dizer assim: "Ah, o paciente ele está com problema vesical, né, da bexiga, porque ela não está contraindo, então vamos fazer Aham. uma modulação ali, vamos fazer algo que venha a contrair essa bexiga". Mas será que de fato o problema é na contração? Será que não é o problema dela não é no relaxamento? Será que é lá na bexiga? Não é lá na parte né, do esfíncter externo? Será que não é colo vesical que não tem mobilidade? Que não tem Então, assim, será que não é a coordenação. musculatura que não está bem coordenada? Então, o ultrassom ele vem para ajudar a gente nisso, a diferenciar. Eu não tenho como principal finalidade nenhuma, né, de dar diagnóstico de doença, não é isso. O nosso ultrassom ele serve para a gente ver a funcionalidade das estruturas, dar o nosso diagnóstico, mas a gente entender, será que eu estou tratando a estrutura como ela deveria ser tratada? Então, o ultrassom, ele vem justamente para a gente avaliar o primeiro desejo miccional, quando é que ele está demais, com muita vontade de fazer xixi, ele encheu a bexiga, qual é a capacidade vesical total, ele esvaziou, qual é o resíduo miccional, será que ele está retendo alguma quantidade de urina, será que ele está esvaziando tudo? Qual é a mobilidade? Então, assim, do colo, como é o movimento que tem ali da musculatura, né, do esfíncter externo, do bulbo retal, que também tem uma influência aí direta, além das outras musculaturas como Lubrificação. superficiais, e aí a gente vai não só ficando na parte, das lesões ou disfunções urinárias, mas a gente já começa a ver também um exemplo, evacuatória. A gente começa também a analisar a musculatura ali, tanto, né, a superficial, para ver se o paciente ele tem uma alteração, possivelmente ejaculatória ou possivelmente erétil, Uhum. né. Eu até brinco lá com os meus pacientes, quando eu peço o Doppler, né, com ereção fármaco-induzida, eles dizem assim: "Mas para que você quer isso?" Eu digo: "Porque se eu tiver uma disfunção erétil que ela não tem origem vascular, e eu vou tratar com, aparelhos, instrumentos ou técnicas da fisioterapia para a parte vascular, ela não vai ter efeito. E eu Exatamente. preciso que seja algo muito efetivo, direto, porque a gente tem um prazo de tratamento, né. A gente sabe que quanto mais tempo esse paciente ele fica ali sem ser tratado, as lesões elas vão tendo consequências maiores. Uhum. Então o ultrassom é muito bom para isso. Então essa questão de: "Ah, eu não tenho dinheiro para ter ultrassom", mas se você souber analisar o ultrassom, você pode pedir, você vai solicitar o ultrassom que você quer. Então, eu quero com, análise do primeiro desejo, eu quero que analise a bexiga cheia e também a bexiga esvaziada. Então eu consigo fazer a análise da capacidade vesical total, do resíduo miccional e também da espessura do detrusor, porque a partir daí eu consigo, entender se esse meu detrusor ele está, né, Com com esforço, esforço, um esvaziamento ou ele inadequado, que está tem totalmente relaxado. sentido. Então a gente consegue começar a traçar um plano de Perfeito. tratamento mais efetivo, mais direcionado para o que o nosso paciente tem. É. Isso a gente encontra muito na uropediatria, né, e eu que vim deste lugar, né, eu costumo dizer que o conhecimento da uropediatria deu um diferencial muito grande, porque isso a gente já fazia desde sempre na uropediatria. E agora as pessoas começam a enxergar que essa informação de funcionalidade, ela precisa ser estendida a todas as áreas. Então isso deixa, assim, né, um novo campo, não um novo campo, mas uma nova forma de olhar essas disfunções. Inclusive, assim, a gente sabe que nessa fase inicial é muito complicado, porque, assim, nem todo mundo sabe o que é que o fisioterapeuta pode fazer. Sim. Muitas pessoas acham que a gente está dando diagnóstico, não tem nada a ver. Quando começa a perceber que, de fato, a gente avalia a funcionalidade e com um outro olhar, aí as pessoas começam a entender e compreender que a Hum. ultrassonografia ela, né, Mas eu acho que é esse importante. desconhecimento, ele é geral, né. Infelizmente, eu acho que não é só da nossa especialidade, mas até mesmo o próprio fisioterapeuta, e muitas vezes desconhece o que o outro colega pode estar desenvolvendo. A gente às vezes desconhece da nossa própria área, e que bom, né, porque se fôssemos detentores do saber, não precisaríamos estar aqui trocando experiências, nem trocando conhecimento. Então eu fico eu tenho uma frase de Sócrates que eu adoro repetir, né, que é assim: "Eu só sei que nada sei", e o fato de saber isso me coloca à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa, e é a frase mais certa. Então a gente tem que estar buscando sempre mesmo informações e formas de prestar o nosso melhor atendimento ao nosso paciente. Nós que estamos lá na clínica, independente se somos profissionais
fisioterapeutas, somos médicos, somos ginecologistas, urologistas, somos enfermeiros, qualquer área que atua nas disfunções pélvicas, e aí eu trago essa fala pelas disfunções pélvicas, mas aqui vocês sabem, a gente já teve aqui oftalmo conversando com a gente, trazendo exatamente esse mesmo olhar. A gente já teve aqui psicólogo, várias, né, outras especialidades que se complementam, independente da área. Mas eu acho que é isso. Conta agora pra gente, assim, o que é que você achou? Eu adoro ouvir, né? Assim, e fique muito à vontade de falar, né, da sua impressão do IPL. Se também não gostou, fique muito à vontade. Lógico que ele já tinha me falado antes que eu também não sou boba, né, gente? Mas assim, é muito bom ouvir, porque é uma grande satisfação saber tudo isso que a gente vem construindo nesses quase 5 anos. Vamos fazer agora em agosto. Então, assim, como eu até havia falado, né, assim, achei muito organizado, incrível, assim, a forma como são dispostos, né, a questão da administração, todos os consultórios, né, agora está sendo ampliado, né, os pacientes ali na recepção bem organizados, sentados, né, calmos, e além de entregar, assim, um atendimento de qualidade. Quando eu fui nos consultórios, eu fiquei impressionado, assim, a quantidade de ultrassom que tem, né, trazendo um pouco para assim, minha área, as macas, então, assim, quantidade de profissionais qualificados, uma equipe multidisciplinar, né, então isso é importantíssimo, você trabalhar em conjunto com outros profissionais, porque, assim, quando a gente trabalha na pélvica, né, a gente precisa dos exames, ok, mas principalmente a gente precisa da avaliação clínica. E aí, quando eu tenho um olhar de outros profissionais, um exemplo, se eu tenho um paciente com disfunção erétil, uma disfunção ejaculatória, sexual, masculina ou feminina, ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo, né? Uhum. Ele precisa trabalhar as fases de frustração, de tristeza, o que é que ele está somatizando ali. Então, saber que tem um psicólogo na equipe, isso é importantíssimo. Saber que tem um radiologista junto com um urologista que a qualquer momento pode trocar essas informações. Então, isso é de dar inveja, né? Até brinco dizendo assim que queria um serviço desse. A gente tem um serviço muito bom, mas não tem esse serviço como é aqui, com todas essas áreas, né? Trabalhando de forma integralizada. É, e esse é o nosso diferencial, e é verdade. Eu disse a ele: "Vem para cá, vem, porque a gente está aceitando, né". Falei até de Andréia Lemos quando esteve aqui, que eu falei: "Vem-se embora, minha amiga". Agora eu estou dizendo a ele: "Vem-se embora, meu amigo". Mas é assim, então assim, eu me encho de orgulho mesmo. Essa eu acho que é a principal diferencial do IPL, esse atendimento interdisciplinar, mas de uma forma interdisciplinar mesmo, não são vários consultórios com vários profissionais em cada um desses consultórios, não, em um mesmo consultório a gente encontra às vezes 4, 5 profissionais diferentes, com áreas diferentes, com olhares diferentes, todos em prol da melhora do nosso paciente. Então, assim, é de orgulhar mesmo e, assim, estar neste lugar de idealizadora desse grande projeto, de estar neste lugar de, né, líder deste grande projeto, me enche de orgulho, mas também me enche de responsabilidade. E é o que eu disse a ele, né, assim, tem horas que eu respiro e digo assim: "Meu Deus, onde é que eu me meti?". Mas vamos lá, a gente gosta e a gente vai fazendo e eu fico muito feliz. Não sou daqui, mas, assim, convido todos vocês para conhecerem as instalações, até para ter como base mesmo, assim, se quiser montar um serviço, porque aqui é modelo, né. Então, assim, o Instituto Patrícia Lordelo, ele se torna um modelo mesmo para que vocês possam seguir. Eu não conhecia, quando eu recebi o convite, né, através do Tufi, eu pensei na hora, eu aceito, eu acabei de chegar de viagem, eu digo: "Vou para aí, porque eu quero conhecer". Né, eu quero ter essa experiência de um instituto que é renomado, um instituto que é conhecido, né, e é reconhecido, que a gente sabe o trabalho que tem por trás, né, toda a luta, quanto maior a equipe, mais complicada a gestão, né, porque são pessoas. E, assim, eu vi todo mundo ali trabalhando com sorriso, conversando, né, com as pessoas, então parabéns mesmo. É. E não esqueçam, 100% SUS, né, nós E não é o temos mais importante, né, assim. exatamente, e saber que a gente está oferecendo a melhor né, assim, o que há de melhor na qualidade da saúde, o que há a melhor saúde que há no SUS. Então isso também é um grande diferencial. Então eu
faço aqui as palavras, né, do Guilherme, as minhas palavras, convido, venham, venham mesmo conhecer, se estiverem de passagem, eu sei que sempre estão por Salvador, ou quem não é de Salvador, venham, venham mesmo conhecer. Pronto, Guilherme. Eu também quero, mais uma vez, só agradecer e fazer o convite também para o Congresso Nacional de Fisioterapia Sim, Pélvica, que vai acontecer de 10 a 12 de outubro, lá em Parnaíba, no Piauí, onde nós vamos ter vários nomes, né, grandes nomes da fisioterapia pélvica, né? Infelizmente, a Patrícia não vai foi. poder, porque vai estar em outro evento, É, vai mas estar quero em convidar todos Portugal. vocês. As inscrições já estão abertas. Quem quiser também enviar trabalho científico também já está aberto, né? E tem um prazo lá no edital. Então vocês podem procurar no Instagram, Conafip, né, que vocês vão ter todos esses dados, ou também pode ir lá no meu Instagram, Prof. Guilherme Pertini, que vocês também podem mandar lá no direct que eu respondo e encaminho vocês lá para o Instagram do Congresso. Tá? Então, assim, também Perfeito. convido vocês para conhecerem lá o nosso serviço de atendimento Isso. e nosso grupo de pesquisa, que é o GPFAT, que também tem o Instagram, e que fica lá no interior do Piauí, em Parnaíba. Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição. Eu que agradeço. Então, a gente vai deixar aqui neste momento, se pudéssemos, conversaríamos muito mais, mas né, a gente vai finalizar por aqui, até para deixar o gostinho para vocês. E até a próxima.